Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naranja aqui para mais um Dica de Apostador e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre análise pré-jogo e alguns ajustes que a gente tem que fazer dado o momento do time. Eu pedi no meu Facebook pro pessoal dar sugestões de temas para os vídeos e o mais pedido disparado foi para eu poder fazer uma análise de um jogo do início até o final, né? Todos os fatores que eu levo em consideração. Se eu fosse fazer um vídeo desses, eu acho que eu demoraria umas 4 horas se eu fosse colocar realmente todos os fatores que eu levo em consideração na hora de fazer uma análise, porque é realmente bem completo e para explicar isso não é uma coisa muito fácil e ao longo do tempo também, mas não que eu leve 4 horas para poder analisar um jogo, porque com a experiência, com o tempo, com o acompanhamento dos jogos, você acaba fazendo isso muito mais rápido. Mas essa análise de como que eu faço o jogo, eu e Gustavo, na verdade, o método dele de estatística, etc., junto com a minha parte de análise subjetiva, ela tá toda no Aprendendo Apostas Esportivas volume 2, que vai ser lançado muito em breve. Eu sei que tá atrasado, já era para ter saído, mas a gente quis fazer um negócio bem completo mesmo. A gente adicionou algumas planilhas de análise de jogo, que junta estatística com a parte subjetiva, ou seja, não são planilhas automáticas, então no fim das contas quem decide a aposta é o apostador, né? Então não tem aquela questão de fórmula mágica e tal. Isso eu acho que é o principal diferencial do nosso novo livro, né? E também para poder formar realmente apostadores que não vão ficar juntando estatística, querendo uma coisa, uma fórmula mágica, porque isso, como eu já falei diversas vezes, não existe, ok? E o ponto-chave do vídeo é também nessa questão subjetiva, por quê? O que é a subjetividade nas apostas? Muitas vezes as pessoas veem jogos de maneiras diferentes, por isso que elas fazem apostas diferentes. E é por isso que é tão difícil você conseguir ser consistente no longo prazo. Você já parou para pensar que se existisse uma fórmula perfeita na Betfair, por exemplo, quem que estaria fazendo lei a sua aposta se ela fosse a aposta mais segura do dia? Todo mundo ia fazer aquele tipo de aposta e ninguém ia fazer uma aposta contra. Então a fórmula perfeita, se ela existisse na Betfair, por exemplo, todo mundo seguisse, ela automaticamente mataria a Betfair. Só que o que acontece, por exemplo, quando as pessoas vão fazendo muito uma aposta num determinado mercado, o que as casas fazem? Elas vão ajustando as cotações, né? Diminuindo aquelas opções e tornando as outras mais atrativas, aumentando aquelas odds, porque as casas, como você sabe, elas ganham equilibrando as cotações. Então, uma das grandes maneiras que a gente tem de lucrar nas apostas esportivas é bater o que eu chamo das odds de abertura e as odds de fechamento. Toda casa, quando ela abre um mercado, na verdade, ela tem lá as cotações que ela julga serem as ideais para aquele evento. Só que como as casas têm que oferecer dezenas e dezenas e dezenas de jogos, elas não conseguem, na verdade, fazer aqueles ajustes que às vezes são por conta de uma declaração de um jogador, às vezes uma mudança de última hora, uma formação do técnico que vai mudar, enfim, fatores que influenciam o andamento da partida, mas que demoram, não é que eles não vão chegar, às vezes eles demoram a chegar nas casas e muitas vezes eles chegam por meio dos apostadores que enxergam valor em algumas opções e vão apostando e acaba que a cotação tem que abaixar. Então uma das maneiras de você ver se você está fazendo boas apostas é você comparar as odds de abertura com as odds de fechamento, ou seja, as odds logo que abriu o mercado e aquelas odds logo antes de começar o jogo, tá? Você consegue ver isso no resultados.com, no futebol.com e outros comparadores de odds que você tem aqui na descrição desse vídeo e também no artigo, e você vai conseguir ver se você está fazendo boas apostas. Mais do que isso, você conseguir pegar as odds quando elas estão mais altas, ela significa que você vai estar fazendo apostas de valor, apostas que são lucrativas no longo prazo. E aí onde eu quero chegar nesse vídeo. Muitas vezes é o momento do time que vai te fazer enxergar uma aposta de valor para um jogo. Vou dar um exemplo aqui da partida do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, na verdade, desde que chegou o Mano Menezes. Se você for olhar estatisticamente, o Cruzeiro estava lá perto do Z4, agora que ganhou do América ontem subiu. Estatisticamente o Cruzeiro é horrível, é um dos piores mandantes, é um visitante ruim. Só que desde que saiu o Paulo Bento, o momento do Cruzeiro já é outro. O Cruzeiro já não é mais aquele time frágil que era, desinteressado. No Brasil tem muito isso, né, de querer derrubar o treinador, e parece que realmente tinha problema de bastidores lá. Só que agora o Cruzeiro ele não pode ter odds tão altas como ele tinha quando ele estava numa fase péssima, porque agora o time é outro, o momento do time já é outro. E a gente conseguiu ver isso claramente no último jogo contra o América. Um jogo que o fora de casa. A gente, desde quanto que Independência é fora de casa pro Cruzeiro? O time meteu 4-2 lá no Inter, joga lá bem contra o Atlético, diversas vezes ganhou do Atlético lá. Então não tem essa de fora de casa do Cruzeiro, né? Ainda mais em Minas, a torcida do América tem 300 pessoas, o Cruzeiro tem a segunda maior, tem milhões de torcedores, então o Cruzeiro ontem praticamente jogou em casa, então não tem essa de fator fora de casa, etc, é clássico mineiro, que clássico mineiro a gente sabe também que só Atlético e Cruzeiro, né?
Então, ontem as odds do Cruzeiro elas tinham muito valor. Eu falei isso no grupo do WhatsApp lá, que eu tô com o pessoal lá do Pantrade. Aliás, o pessoal que me perguntou muito desse projeto, eu já encerrei as inscrições porque eu tô indo viajar, etc. É muita gente para dar atenção, então eu tô priorizando aquele grupo lá também. E até porque também eu tinha falado que eu não ia fazer, eu critiquei muitas vezes grupos de apostas pago e acabei fazendo um grupo, mas ele tinha outro intuito. A gente sempre acha que o nosso é melhor, né? Mas acabou que fiz lá o grupo de acompanhamento, etc. É pro WhatsApp, mas também é por e-mail, tem documento, etc. Mas eu resolvi encerrar também porque é muito trabalho, é muita coisa e eu não quero muito ganhar dinheiro com o WhatsApp. Não sempre quero ganhar dinheiro, sempre acho bom, mas não é a minha praia principal, não é o meu foco principal, tá bom? Eu falei lá no grupo que as odds do Cruzeiro estavam muito altas. Eu peguei a 1,96 quando eu falei lá pro pessoal. E eu falei que perto do jogo ia cair, chegou a estar quase 1,80 na hora do jogo, né? Uma queda abrupta. Outro jogo que teve a mesma coisa, o jogo do Flamengo, começou com quase 1,80 na hora do jogo, na Betfair mesmo estava uma loucura, estava 1,56. A gente tem que ficar atento, porque o momento do time, ele te diz uma coisa que às vezes as estatísticas não te dizem, né? E aí entra toda a subjetividade das apostas, e aí é que entra o feeling e o plus do apostador bom, né? E muitas vezes o que vai ser valor para mim pode não ser valor para outra pessoa, mas o que vai definir isso, como eu falei, são as odds do mercado. Se as odds estão caindo, significa que que se você fez uma aposta com cotação mais alta, a sua aposta tem valor, porque se você encerrasse a sua aposta, já ganharia dinheiro, né? Então esse é um indicativo. Não é que você sempre fazendo aposta de valor você vai ser lucrativo, porque pode acontecer do América ganhar ontem, podia acontecer do jogo ficar empatado, mas o valor era muito no Cruzeiro por conta desse momento, dessas circunstâncias de mudança do time, mudança de treinador e mudança na postura do time, principalmente. A gente viu isso também no Santa Cruz, né? O Santinho que começou bombando muito no campeonato, era o Leicester brasileiro, etc., goleando em casa, e de repente o Santa Cruz provou claramente que não era aquele time tão bom assim, uma defesa que é horrível, um goleiro ruim, enfim. E muitos apostadores demoraram a perceber que o Santa Cruz não era tão bom assim, né? As casas não fizeram ajustes, continuaram mantendo as apostas do Santa Cruz alto, mas a galera continuou pegando porque achou que era de valor, mas no fim das contas não eram, porque o Santa Cruz realmente não era bom como todos esperavam. Então acho que as casas estão errando o ano inteiro, na verdade, com o Cruzeiro, porque quando o Cruzeiro era ruim, as odds estavam em 50, 1,55, 1,60, e agora que o Cruzeiro tá bom, elas estão botando a odd em 80, odd em 2, então acho que as casas estão errando feio nesse sentido. Pra gente que é apostador profissional consegue pegar isso, e no fato acho que os apostadores erraram em superestimar o Santa Cruz, e você pode ver aí em outros diversos times também que muitas vezes são superestimados, como o próprio Atlético quando está com muitos desfalques, né? O jogo contra o Vitória com a odd 1,44, uma odd que não tinha realmente valor, o valor estava em outros mercados. Quem foi no handicap, que é a aposta geralmente automática no vencedor muito favorito, se deu mal, porque o Atlético realmente, quando tem desfalques, é o ajuste que a gente tem que fazer de acordo com a análise do jogo, de acordo com a análise pré-jogo, na verdade. E como é que a gente consegue ver esse momento dos times? Então a gente fala, assiste jogo, e muitas vezes não dá para acompanhar todas as partidas, 2 horas cada uma, etc. E uma maneira interessantíssima que o Gustavo Maturano falou pra mim é de você assistir os VTs dos últimos jogos, né? Você vai abrir aí, por exemplo, no Brasileirão, Globo.com, tem lá os melhores momentos de todos os últimos jogos, então você vai conseguir aí acompanhar como é que foi a última partida do time que está jogando em casa, da última vez como é que foi a postura do time que vai jogar fora, da última vez que ele jogou fora de casa, e você consegue ter uma orientação de como aquele time se portou, e ver se ele perdeu, se ele realmente merecia ter perdido, se ele ganhou, se ele merecia ter vencido, se era para ter tido muitos gols no jogo, se era para ter tido poucos gols no jogo. Por exemplo, desse jogo do Galo com Vitória aí, o jogo foi 2-1, mas era para ter sido 3-2, 2-2, 4-3, 5-1, enfim, foi 2 bolas na trave do Atlético, o Marinho do Vitória perdendo um gol na cara, enfim, o jogo que era para muito mais gols do que foi. Então, numa próxima oportunidade, eu vou tender ainda mais para o over nos jogos desses dois times se tiver uma boa cotação, por conta dessas diversas chances que ocorreram aí no jogo, beleza? Então, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo são duas, na verdade. Você tentar e se adaptar o mais rápido possível ao momento dos times, né? Ver a situação que eles estão se encontrando. Às vezes a gente vê aí grandes times com cotações que não condizem. Por exemplo, São Paulo sempre vai ter um nome muito forte, histórico sempre forte, mas é um time que hoje não é tão forte assim. E se adaptar
essas cotações para a gente buscar aí as apostas de valor, comparando, como eu falei, olhando sempre as odds de abertura e as odds de fechamento do mercado. Esse assunto está abordado no meu e-book de forma bem mais aprofundada, de como é que a gente analisa, como é que calcula porcentagem, etc. E como eu falei, vai sair muito em breve aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu vou responder. Espero que vocês tenham curtido também essa camiseta aqui, lindíssima, que daqui a pouco vai acabar. Galera, peça a sua lá na loja do apostador. A gente aceita boleto, aceita cartão, tudo via Mercado Pago, um dos meios mais seguros aí de toda a internet. Tem PMG, GG, os tamanhos estão lá todos descritos certinhos lá na loja, e você pode pedir que a gente envia para todo o Brasil, beleza? Também pedir para você aí se inscrever no nosso canal. A gente está para ter aí a regulamentação das apostas, então quanto mais gente engajada no canal e na comunidade das apostas, pra gente poder fazer um barulho eventual se precisar. E eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre essa questão da regulamentação, como é que estão saindo, estou buscando me informar. Então é importante que você tanto se inscreva aqui no canal, como curta esse vídeo pra gente ter cada vez mais relevância aí na comunidade das apostas, beleza? No mais, é só seguir a gente nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de todos os assuntos e acompanhar o meu próximo vídeo já direto da Espanha, beleza? Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas!